This call is now being recorded. Beleza, já estamos gravando. Então, vamos iniciar a nossa reunião de hoje, dia 15 de 7 de julho, dia 15 de 7 de 2020. Vou abrir a apresentação da tela aqui. Beleza, vamos lá. Então, o nosso tema hoje é embargos à execução. Vou deixar o chat aberto aqui. O nosso tema hoje é embargos à execução. Primeiramente, quero que vocês se atentem a esses detalhes, porque são pontos que depois, quando a gente for ver embargo de execução fiscal, isso vai ter diferença entre um tipo de processo e o outro. Vamos lá. A disciplina dos embargos de execução comum começa no artigo 914 do CPC. O executado, independente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos. Então, beleza. Na execução comum, mesmo sem garantia, o executado pode apresentar a ação de embargo de execução. A natureza dos embargos, por incrível que pareça, ele é uma ação autônoma de impugnação ao título, né? Uma ação de conhecimento que nasce da execução. A execução já está aqui um processo em fase muito avançado e os embargos nascem com uma ação de conhecimento. Eu até tenho uma crítica sobre isso, que quando você tem um título executivo, ele é feito, né, presumível para que você já se adiante quanto à crise de conhecimento e avance naquela situação. Só que, como os embargos são uma ação de conhecimento, parece que o processo vai ser mais demorado do que se você começasse com uma ação de conhecimento, lá, uma cobrança, e ela transitasse em julgado. Por quê? Assim, lógico que você pode impugnar a execução da sentença, a execução do título executivo judicial, por meio de impugnação ao cumprimento de sentença. Mas é uma defesa muito mais restrita, porque a maioria das discussões que vão ser originadas nos embargos já foram resolvidas na ação de conhecimento. Então, muitas vezes, assim, na prática, parece que a ação de conhecimento acaba que seria mais ágil do que uma execução embargada. Certo? Mas, críticas à parte, continuemos aqui no estudo do tema. Os embargos, como são a ação de conhecimento, eles são impugnados por uma peça que a gente chama de impugnação aos embargos de execução, mas que na prática é uma contestação. Tendo que isso tem relação direta com o que eu falei da natureza da ação de conhecimento, né? A impugnação aos embargos é uma contestação. E como contestação que segue as mesmas regras da contestação. Maior parte dos temas. A gente vai ver os embargos meio em conjunto com a impugnação, porque a gente precisa saber como que funcionam os embargos para a gente já ir conversando, mas a gente já vai fazendo isso ao mesmo tempo. Beleza? Continuemos. Na execução por carta, os embargos serão oferecidos no juiz deprecante ou no juiz deprecado, mas a competência para julgá-los é do juiz deprecante, salvo se versar encaminhamento sob vista da defesa da penhora, da avaliação ou da alienação dos bens efetuados do juiz deprecado. Gente, a gente assusta com esse nome, porque parece, não, nunca vi uma execução por carta. Isso é uma execução comum, é uma carta precatória que vai para fazer um ato constritivo. Então, quando ocorre uma execução aqui, vou usar o exemplo aqui da nossa cidade aqui, né? Quando na comarca de Uberaba ocorre uma execução, tramita uma execução de título extrajudicial e
Por exemplo, precisa ser feita uma penhora lá em Belo Horizonte. Então, a precatória vai e lá vão ser praticados os atos, né? A penhora, a avaliação. Normalmente a carta volta para o juiz deprecante analisar as questões, analisar embargos, e depois, quando vai fazer leilão, a precatória vai de novo para fazer leilão. Tudo tranquilo, né? Se vocês tiverem alguma dúvida aí e tal. Porque, assim, são temas que, para a gente que trabalha com isso todo dia, parece ser muito básico. Mas, às vezes, para quem nunca viu uma precatória, não sabe como é que funciona, às vezes fica meio difícil. Então, se tiverem alguma dúvida nesse ponto, podem perguntar, gente. Que não tem ninguém que sabe coisa demais para não poder aprender de novo, ver de novo algum tema específico. Vocês não se acanhem, não, quanto a isso. Os embarques serão oferecidos no prazo de 15 dias contados conforme o caso, na fórmula 231. Por que que a gente tem que saber o prazo para oferecer embarque se a gente está estudando impugnação? Porque um dos temas principais da contestação dos embargos é a tempestividade. Você vai fazer uma impugnação dos embargos de execução. Olhou lá, o troço é intempestivo. A gente morreu, né? Morreu. Intempestivo, você já vai botar lá nas preliminares, vamos falar um pouquinho disso daqui a pouco, nas preliminares da intempestividade. E ó, lenha no embargante. Não tem escapatória, certo? Hum, aqui é aquilo que a gente já tinha visto sobre o prazo. Bruno, então, fechou. Eu vou tratar desse tema agora. Até esse é um dos temas que tem divergência com a execução fiscal, inclusive. Vamos ver se está aqui no 231. Saldo de disposições de diversos, considere-se dia do começo do prazo. A data de juntada dos autos avisos de recebimento, da citação e intimação, quando feito pelo correio. A data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação e intimação for para o oficial de justiça. A data do ocorrência da citação e intimação, quando essa der com o ato escrito na secretaria. O dia útil seguinte ao fim da dilação fornecida pelo juiz, quando a intimação for por edital. Dia seguinte à consulta, ao teor da citação da intimação ou ao término do prazo, para que a consulta se dê, quando a citação da intimação for eletrônica. Ajuntado o comunicado 232. Que 232 aqui é a comunicação, quando a citação é feita por precatória, que volta uma comunicação falando, ó, aqui na precatória a gente já citou. Por exemplo, numa execução comum, a precatória que vai para o juiz deprecado é citação, penhora e avaliação. Então, lá no juiz deprecado, quando eles conseguem fazer o primeiro ato, a citação, ele não vai devolver a precatória, porque ela ainda não está totalmente cumprida. Ele vai devolver só um comunicado, falando assim, ó, juiz deprecado, a gente já citou aqui, tá? Já está correndo prazo aqui. Você me fala o que eu faço agora para frente. Beleza? Publicação da intimação, dia da carga quando a intimação se der por retirada dos autos. Pronto. Vou voltar lá para onde eu estava. Que é o 915. No parágrafo 1º. Os embargos serão oferecidos no prazo de 15 dias, conforme o caso, na forma do artigo 231, é o que a gente falou. No parágrafo 1º, quando houver mais de um executado, o prazo para cada um deles embargar conta-se a partir da juntada do comprovante de citação, salvo no caso de cônjuges ou de companheiros, quando será contado a partir de juntada do último. Por que está falando isso aqui?
Gente, na ação de conhecimento, via de regra, o prazo para contestação é contado da juntada do último mandato cumprido, do último aviso de recebimento. E na execução não é assim. Na execução, o prazo é contado da juntada individual dos comprovantes. Suponhamos que somos executados, né? Eu e o Bruno. E aí, eu fui citado, não importa a data da citação, né? Para não confundir vocês. A juntada do meu comprovante de citação no processo, eu estou anotando só para não ficar perdido. Aconteceu dia 1/6 de 2020. Esqueçam as suspensões aí, porque senão a gente fica doido. E a juntada do comprovante de citação do Bruno aconteceu dia 15/7, dia 15/6, 15 dias depois do meu. Suponhamos, né, que o prazo é em dias úteis, então vamos lá. Eu vou abrir um calendário aqui para eu contar em dias úteis. Hum, deixa eu tirar uma dúvida aqui, que esse eu não lembro mesmo. Ó, ainda lembrando que tem dois réus, o prazo é em dobro, certo? Considerando as regras do 229 do Código de Processo Civil. Se esse prazo em dobro não se aplica aos processos eletrônicos, beleza? Não façam confusão, não. Isso aí. 229 do Código de Processo Civil, prazo em dobro com 2 litisconsortes, desde que o processo seja físico. Certo? 915, vamos voltar para ele. Voltemos aqui para nossa conta. A juntada do meu comprovante de citação, dia 1/6. Então, deixa eu. Não consigo arrastar o calendário aqui para a telinha de 6, que eu estou olhando no outro computador. Ah, se tem mais alguém pedindo para entrar. Aqui, 15/6, né? 1/6, 15 dias úteis. Então, consideremos que o processo seja eletrônico. Então, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, 5 dias. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, 10 dias. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, 10 dias. O meu prazo termina na sexta. Na segunda, não dá para eu apresentar mais. Já foram 15 dias. E o meu prazo acabou. E aí o Bruno, que teve juntado o comprovante dia 15, vai ter até o dia, peraí, gente, vou tentar 3 de julho para apresentar a impugnação dele. É lógico que se a questão versar sobre pontos comuns, aí a decisão dos embargos dele vão repercutir para mim, né? A preclusão ela acontece nessa perspectiva. Espero que vou abrir um parênteses aqui rapidinho para a gente lembrar. Quando o litisconsórcio é unitário, que significa que os julgamentos são de questões comuns para ambas as partes. Por exemplo, vamos supor que nos embargos o Bruno vai alegar. Eu perdi meu prazo, né? Mas eu nem apresentei embargos. Então revelo. Mas o Bruno apresentou. E nos embargos do Bruno, uma das questões que ele alega é a prescrição da dívida, uma prescrição que englobaria todos nós. E aí os embargos deles são procedentes. Porque eu sou revel, porque eu não contestei, eu não impugnei
os embargos de execução, aliás, porque eu não embarguei a execução, eu perderia? Não, é uma questão comum, entendeu? Então, assim, são questões do litisconsórcio. Então, quanto ao prazo, reparem que quando os embargos são oferecidos após 15 dias da intimação da pessoa, da juntada da intimação, há preclusão. Então, sempre se atentem a isso. Na execução fiscal é diferente, depois a gente vai falar disso, mas na execução fiscal não conta assim, tá? Vamos continuar aqui. Está falando da execução por carta de novo. Na execução por carta, quando versar o encaminhamento sobre o vício de defesa da penhora, vai ser contado da juntada na carta da certificação da citação e da juntada nos autos de origem quando do comprovante ou da carta devidamente cumprida, quando versar sobre questões diversas. E se versar sobre questões diversas e sobre questões da penhora, os embargos devem ser apresentados no juízo deprecante, no juízo da execução. Então, se atentem para isso também numa eventual impugnação, que é questão de competência, né? O juízo deprecante é que é competente para analisar os embargos que versem sobre muitos temas e que abranjam também a penhora, vícios da penhora, né? Como a gente viu antes, falha de depositário, etc. Peraí, gente, que eu estou lendo aqui um negócio. Assim, a questão que a Camila alegou aí não tá muito dentro aqui do negócio, né? Mas versa aí sobre tema parecido. Ana Cláudia. Não, Ana, não tem. Até o próprio código cria essa regra, que é essa válvula de escape. Está aqui, ó, no parágrafo 2º que a gente estava falando. Ó, da juntada nos autos de origem do comunicado de que trata o parágrafo 4º, que é aqui esse comunicado que eu falei, sabe? Ah, informou lá no juiz que foi citado e aí espera. Ou se o comunicado não acontecer, ó, já está dando a mesma válvula aqui, ó, se o comunicado não acontecer, quando a carta voltar devidamente cumprida. Entendeu? Então, é tranquilo. É porque esse comunicado ele nem sempre acontece na prática, sabe? Ele até os cartórios, as escrivanias, não, secretarias não costumam fazer esse comunicado, não. É alguma que faz. Beleza? Vamos seguir aqui no negócio. Temas que podem ser alegados nos embargos e que a gente tem que se atentar, apesar de ser uma regra que vem com super restrições e depois abre a torneira. Reparem, nos embargos de execução, o executado poderá alegar inexecuibilidade do título, inexigibilidade da obrigação, penhora incorreta, avaliação errônea, excesso de execução, acumulação indevida de execuções, retenção por benfeitorias necessárias úteis, incompetência absoluta ou relativa. Aí vem aqui no 5. Qualquer matéria que lhe seja lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento, ou seja, pode falar de tudo. E aqui ele já explica algumas coisas. Quando é que tem excesso de execução? Quando a quantia é superior à do título, o processo foi ter uma quantia superior. Quando
ela recai sobre coisa diversa da declarada no título. Isso aqui está falando das ações de obrigação de entrega de coisa, entendeu? Quando ela se processa de modo diferente do que foi determinado no título, também mais aplicável às execuções de entrega de coisa. Por exemplo, quando você combinou de a execução é para entrega de um cavalo na cidade de Uberaba. E aí o exequente ajuiza uma execução pedindo para que o cavalo seja entregue lá em Brasília. Está diferente do título, entendeu? Quando o exequente, sem cumprir a prestação que lhe corresponde, exige o implemento da prestação do executado. Espero que vocês lembrem disso aqui lá do direito civil, né? Isso tem um nome em latim, esse negócio aqui. Quem lembra? Para responder aí no chat. O nome em latim, ó. Vou ler de novo. A excesso de execução quando o exequente, sem cumprir a obrigação que lhe corresponde, exige o quadruplemento da prestação do executado. É isso aí, gente, que vocês responderam mesmo. Exceptio non adimplente contractus. Ou seja, exceção do contrato não cumprido. Quando o contrato não é cumprido, o exequente não pode pleitear a execução, o cumprimento dele pela outra parte. O exequente não prova que a condição se realizou. Esse é um dos temas mais importantes da impugnação, que a gente mais vê na prática. Olha, quando alegar que o exequente, o embargante, né, alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. Ou seja, a execução tramita cobrando R$ 200.000. O embargante vem e fala, peraí, eu não devo R$ 200.000, não. Tem excesso de juro, multa excessiva, eu devo é só 100. Eu devo é só 100. Daí vem para o 100 impugnar. Aí você olha lá, o cara está falando que deve 100, mas não junta a prova, não mostra a conta, não mostra onde a sua conta está errada, não mostra uma conta certa. Não é sequer admissível a análise dessa alegação, ou seja, o embargado, também exequente, não tem que fazer a conta certa de novo. Ele não precisa de juntar demonstrativo de cálculo para mostrar que o dele está certo se o embargante não fez prova do contrário. Certo? Ó, não apontado o valor correto, não apresentado demonstrativos, embargos de execução serão liminarmente rejeitados sem resolução de mérito, se o excesso de execução for seu único fundamento, ou seja, nem analisa a questão, nem de ofício. 2, serão processados se houver outro fundamento, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução. Ou seja, esse demonstrativo ele é imprescindível para os embargos de execução. Da mesma forma que nos embargos de execução fiscal e também na impugnação do cumprimento de sentença. Vou tentar explicar esse conceito de uma forma light para vocês entenderem. Isso é um pressuposto de admissibilidade dos embargos. Peraí, doutor. O que é pressuposto? O que é pressuposto? Gente, eu sempre instigo as pessoas a refletirem sobre palavras jurídicas, porque realmente a gente vive num mundo estranho quanto ao vocabulário. As pessoas inventam umas palavras que não tem tanta uso no dia a dia, no cotidiano comum. Então, pressuposto vem de pressupõe. Então, para que você ajuize os embargos e alegue excesso de execução, pressupõe-se, ou seja, espera-se, ou seja,
você deve, como condição, e assim, vamos tentar fazer um sinônimo aqui para vocês entenderem na prática. Pressuposto é a mesma coisa que condição de admissibilidade, que você junte um demonstrativo do débito. Se você não juntou, você não vai ter seus embargos analisados. Isso é um pressuposto processual. Entendeu? Quando não preenchido, ele não deixa nem que a ação seja analisada. Ah, mas não podia ser uma condição da ação? Não, gente, não é uma condição da ação, porque as condições da ação são taxativas, né? O pressuposto processual está espalhado em todo o código. Sempre que seja uma questão essencial à análise do objeto da ação, ela é um pressuposto processual. E sem aprofundar muito, existem pressupostos de existência, pressupostos de validade, pressupostos de eficácia dentro do processo. Mas a gente não precisa entrar nessa classificação agora. Isso é muito teórico para a gente passear agora. Tá bom? Então, assim, sempre se atentem se tem alegação de excesso de juro, de excesso de multa, se o embargante fez essa ponderação aí de excesso de execução. É isso aí, Brenda. Brenda está perguntando se o pressuposto de juntado demonstrativo é só quando ele alega excesso de execução. Sim, é porque assim, é a questão que ele está controvertendo, né? Ele está alegando excesso de execução, então ele está controvertendo o tema, ele precisa de provar que o seu cálculo está errado. Se ele não juntar demonstrativo de débito, ele é um pressuposto de admissibilidade dos embargos quanto a essa questão. Entra naquela mesma ideia dos capítulos da sentença, a ação também tem capítulos. Então, esse capítulo referente ao excesso de execução, quando ele não junta o demonstrativo de débito, ele não vai ser analisado, ele não é admissível, ele não preencheu o pressuposto processual de admissibilidade. Mas é essa válvula que está falando aqui no parágrafo 4º. Não apontado o valor correto ou não apresentado demonstrativo, os embargos de execução serão liminarmente rejeitados sem resolução de mérito se o excesso de execução fosse o único fundamento. Ou seja, se é só isso que você controverteu e não juntou demonstrativo, nem apontou o valor correto, ele não vai ser nem analisado. E se você alegou outras coisas, serão processados. Mas o juiz não vai examinar esse capítulo referente ao excesso de execução. Entendeu? Aqui, apesar de ter um ou aqui, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo. Esse ou deve ser interpretado como e. Não apontado o valor correto e não apresentado o demonstrativo. Porque, assim, é uma condição cumulativa. Você precisa de apontar o valor correto e apresentar o demonstrativo. Se você apresentou o demonstrativo, mas não falou o valor correto, ou se falou o valor correto e não apresentou o demonstrativo, a consequência vai ser de baixo aqui, entendeu? É uma condição cumulativa. Não apontado o valor correto e barra ou não apresentado o demonstrativo, os embargos de execução, e aí segue a regra que a gente acabou de ler. Entenderam? Não é uma coisa ou outra, você tem que fazer as duas coisas. Tá? Vamos continuar aqui. Chegou nela. No artigo que regulamenta a nossa impugnação aos embargos de execução. O juiz rejeitará liminarmente os embargos quando intempestivos, acabei de falar, né, ali atrás, por isso que é importante a gente saber dos prazos. Nos casos de indeferimento da petição inicial e de improcedência liminar do pedido, e esses casos estão lá na parte de conhecimento, né? Vamos ver isso aí. Vou subir lá. Indeferimento liminar. Será liminarmente? Acho que está no artigo.
hum, da improcedência liminar pedido. Nas causas que dispensam fase instrutória, independente da situação do réu, o juiz julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar. Súmula do Supremo Tribunal Federal do STJ, acórdão do STF e do STJ em julgamento repetitivo, entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou assunção de competência, enunciado de súmula de Tribunal de Justiça sobre direito local, o juiz também pode julgar liminarmente pedidos verificar desde logo ocorrente decadência ou prescrição. Não interposta apelação, o réu será intimado do trânsito julgado da sentença nos termos do artigo 241. Interposta apelação, o juiz pode se retratar. Esse aqui é um dos casos, dos poucos casos em que se admite o juiz de retratação do magistrado, que ele pode reformar a decisão com apelação. Mas não vamos entrar muito nisso, não. Certo? Então, são casos de improcedência liminar. Caso vocês verifiquem, quando recebem os embargos, né, que está dentro de alguma dessas coisas aqui, isso aqui fica dentro do tópico preliminarmente. É óbvio que fica, né, gente? São questões preliminares à análise do mérito. Certo? Vou voltar lá para o meu 918. Improcedência liminar do pedido, indeferimento da inicial. A petição inicial será indeferida. Decorei os artigos, né, gente? 330. A petição inicial será indeferida quando for inepta, parte manifestamente legítima, o autor carece de interesse processual, não atendidas as prescrições do artigo 106 e 321. E aqui ele já vem falando quando ela é inepta. Quando a petição é inepta, quando falta pedido ou causa de pedir. Vamos falar disso aqui. Eu vou aproveitar algum tempo, não vai dar tempo de a gente falar sobre os embargos todos hoje, a gente vai falar sobre essa primeira parte. O que é pedido e causa de pedido? E as pessoas explicam isso para mim de uma forma tão difícil, eu demorei muito tempo para entender o que era os conceitos desses dois malditos. Causa de pedir é o motivo pelo qual você está pedindo. Por que você quer isso? E pedido é o que você quer mesmo. Quer um exemplo na prática da vida? A vida real, para vocês entenderem? Mãe, me dá um copo d'água. O que é isso? Isso é um pedido. É o pedido que está lá no final. Se isso fosse uma petição, você ia se qualificar José dos Reis Neto, brasileiro, tananã, 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 vem através do seu procurador, fulano de tal, na forma do mandato anexo, ajuizar o presente. Pedido de copo d'água. Em desfavor de mãe, CPF, brasileira, casada, tananã, tananã, tananã. Aí você vem lá. Dos fatos e fundamentos jurídicos. Isso é a causa de pedir. Isso é a causa de pedir. No dia 15 de julho de 2020, às 17 horas, o autor ficou com sede. E, não tendo condições de se locomover até o bebedouro, viu-se necessária a solicitar à sua mãe a entrega do copo d'água, né? Ao qual ela se recusou. E aí é isso aí. É obrigação da mãe dar assistência aos filhos. E aí você vai lá, faz aquela lenga-lenga, enchendo linguiça com artigo que não faz sentido. Eu sempre boto meu perfil de peça processual fato e fundamento pequenininho. Encher linguiça em fato e fundamento é besteira. Causa de pedido, você precisa de falar o que é causa de pedir. E nesse caso, qual é a causa de pedir? É a sede. É a sede, porque eu estou com sede e com preguiça de pegar água. As duas coisas. Na Cláudia está certa, as duas coisas juntas. E aí, no pedido, o que é o pedido?
Ante o exposto, requer que a mãe seja condenada, a ré seja condenada a entregar um copo d'água ao autor na forma pleiteada acima. Esse é o pedido, entendeu, gente? É muito simples. A pessoa quer explicar para a gente pedido e causa de pedido com teoria, sabe? Tem, tem teoria sobre a causa de pedido, né, gente? Tem teoria da substanciação. O que é teoria da substanciação? É que quando você vai descrever a causa de pedir, você descreve os fatos e alguns fundamentos jurídicos do pedido, que é o contrário da outra teoria, que eu não lembro o nome agora, em que se descreve só os fatos, entendeu? Então, no Brasil, a gente adota mesmo a teoria da causa de pedir, a teoria da substanciação, mas é porque você vai descrever alguns fundamentos jurídicos. Tem aquela máxima aristotélica, salvo engano, em latim, que fala dá-me factum dabut ibius, que significa, é a máxima do juiz, né? Dá-me o fato que eu te darei o direito, mas você deve expor os fundamentos jurídicos do seu pedido. Sem aprofundar muito. A teoria que fala quando se apresenta só os fatos, que você não apresenta fundamentos, é a teoria da concreção. Lembrei. Substanciação, fatos e fundamentos. Teoria da concreção, você apresenta só fatos. E teoria da abstração, você apresentaria só fundamentos jurídicos. Você não faria essa subsunção do fato à norma. Entendeu? Enfim, vamos seguir aqui. Quando o pedido foi indeterminado, ressalvadas as hipóteses em que a lei permite o pedido genérico. Então, o pedido tem que ser sempre determinado. Ele precisa ser muito específico. Numa execução de título executivo extrajudicial que cobra a quantia certa, o pedido seria nos embargos, a execução, né, que a gente está falando dos embargos aqui. Nos embargos de execução, o pedido, por exemplo, é a declaração da ilegalidade da multa de 20% que foi incluída no contrato de mútuo. Tá bom, ele está determinado? Ele está, mas quanto é a multa? Quanto é a multa? Porque ele precisa ser líquido também. Sabe? Não é só você pedir a declaração da multa. Declaração de nulidade da multa e no valor de X. Entendeu? Então, é sempre essa determinação é que o pedido seja sempre muito específico. Mas há exceções no Código de Processo Civil em que o pedido pode ser genérico. Por exemplo, quando não for possível apurar a qualidade do objeto com os termos do título. Então, aí, na execução, tem lá falando que seria aplicada uma multa no valor de 20% da obrigação se o devedor não iniciasse o serviço na data tal. Se o serviço não estivesse 50% concluído na data X, a multa seria estendida a 50%. E aí, entendam que como é que nos embargos o cara vai provar que naquela data ele tinha cumprido 50% do serviço. Então aí o pedido poderia ser genérico. Ó, a nulidade da multa, e aí nos embargos a gente vai apurar a data para que a sentença seja líquida. O pedido é genérico, de nulidade da multa, porque vai depender de uma análise de fato, perícia, etc., para determinar quando é que aquilo ali chegou naquele ponto. Entenderam? Então, assim, um exemplo só. Esse aqui é o caos. Esse inciso aqui da petição inédita. Da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão. Deixa eu ver uma coisa aqui, que eu vou fazer uma crítica, mas eu preciso de ver uma coisa antes. Deixa eu ver as pessoas que estão assistindo aqui para ver se eu posso fazer essa crítica.
eu posso fazê-la, porque, porque a pessoa que eu quero criticar não está assistindo. Gente, esses tempos, há algum tempo, uma pessoa me perguntou se era possível fazer ação revisional de débito fiscal. Gente, assim, né? A gente aqui no nosso ambiente, a gente está aqui para estudar mesmo, para entender. Mas era uma questão particular, uma questão horrível. E aí a pessoa estava questionando para propor uma ação revisional de débito fiscal. E vocês deu o nome, parece que é um nome comum, né? Que o povo propõe ação revisional de financiamento, para revisar juro, comissão de permanência, aquelas cláusulas lá, alegando abusividade, via de regra com base no Código do Consumidor. E aí a pessoa me perguntou se como é que propunha, porque tinha um juro excessivo e tal. Falei, gente, dívida fiscal é Selic, não tem jeito de fazer revisão de débito fiscal, não tem para onde ir. E aí lembrei porque esses tempos eu recebi uma ação aqui que o advogado falava tanta coisa, mas tanta coisa, que você não sabia o que, que ele queria. Você não sabia o que, que ele queria. É, e aí, assim, muitas vezes os juízes, eu vou chamar de bom senso, mas eu preferia chamar de outra coisa, sabe? De dó, por exemplo, ou de coisa pior. Muitas vezes os juízes ficam intimando. Quem trabalha com isso no dia a dia, talvez já viu esses despachos. Intime-se o autor para esclarecer o que pretende na petição inicial. Gente, isso aí é causa de inépcia da petição inicial. Quem intima, o cara corrige, continua, não dá para entender o que, que ele falou. Vai lá, intima de novo, não dá para entender o que ele falou. Isso é inépcia da inicial. Pede lá na contestação, você fala assim, ó, preliminarmente, inépcia da inicial, porque não dá para entender o que, que ele quer. E aí, assim, por outro lado, sempre que acontecer esse tipo de coisa, vocês têm que meio que deduzir o que, que ele quer para evitar de que vocês, assim, e aí eu vou falar não só da impugnação aos embargos, mas de tudo. Não sejam arrogantes com as questões destacadas nas ações. Você olha e fala, nossa, que bobagem. Isso aqui está intempestivo. E aí você alega intempestividade e tchau. Tchau. Vocês sabem lá que existe um princípio no Código de Processo Civil que estabelece o dever de se impugnar, de se contestar todos os fatos alegados na inicial. Ainda que seja óbvio que uma preliminar vai ser procedente, você precisa de perder tempo e contestar tudo. Demorei um pouquinho porque eu estava raciocinando o nome do princípio, que é o princípio da eventualidade. Vocês precisam contestar tudo. Dá um maior trabalho. Às vezes tem que adivinhar o que o cara está querendo, mas você tem que contestar o mérito. Ainda que a peça seja horrível. Porque muitas vezes você não contesta e o juiz olha lá e fala assim, isso aqui dá para analisar parte embargada, parte contestante não impugnou, ficou difícil aqui, vou julgar procedente. Entendam que se você não contestou, se a sua primeira questão não foi admitida, e imaginem não só, infelizmente, um equívoco de interpretação, porque o direito é terrível, né? Ele tem margem para interpretação de todo jeito. E além de margem para interpretação, margem para arbitrariedade, ainda existe uma margem de evolução de raciocínio, né? Então, vamos pensar aqui. Você contesta uma ação hoje e fala que a petição inicial que os embargos são intempestivos. Por quê? Porque não... A questão que a gente falou lá antes, porque a pessoa não apresentou no prazo da primeira intimação, não apresentou da juntada do dele, apresentou da juntada do último,
É isso aí. É isso aí. Eu não sei seu nome, estagiário da Digra de Santa Catarina, mas é isso aí. Quando você não contesta, é a pena, né, para o réu. No caso de direito público, você não sofre esse efeito material da revelia, né? Que seria de se considerar incontroversos fatos alegados. O juiz não vai considerar, mas, por outro lado, você vai ter um prejuízo na defesa, você vai perder uma oportunidade de se defender. Então, sempre muito cuidado com essas questões relacionadas à análise dos temas específicos. Porque, além de tudo que eu estava falando, os entendimentos jurisprudenciais evoluem. Então, vai que daqui a um ano, muito depois se apresentou a contestação, a jurisprudência evolui e começa a admitir que, em caso de correios, por determinada situação, naquele caso específico, a manifestação seria tempestiva. E aí, você não contestou os outros pontos, você acaba sendo rebelde em relação à ação, você acaba perdendo a causa de um troço que era ganho. Que às vezes tinha subsídio de mérito para você ganhar. Certo? Vou abrir um parênteses aqui também para falar sobre isso. No direito processual civil brasileiro, a gente segue a teoria do isolamento dos atos processuais. O que é isso? Os atos processuais, eles são regidos pela lei do tempo em que foram praticados. Então, assim, a gente está lá no Código de Processo Civil, né, com essa regra que a gente acabou de ver, de que a intimação, o prazo começa a contar da juntada nos autos do comprovante da citação de cada parte individualmente, não é de todo mundo junto. Beleza? E a lei é essa aí. E a lei essa regra, ainda que a lei foi modificada posteriormente, a citação que aconteceu dentro desse período, ela vai respeitar essa regra. Só que o entendimento jurisprudencial quanto a determinadas questões, e não precisa eu falar para vocês que assim tem muito exercício interpretativo aí, o pessoal dá cada volta para interpretar a legislação, ela pode mudar. E a interpretação ela não segue a teoria do isolamento dos atos processuais. Então, uma nova interpretação ela pode repercutir sobre um caso que atualmente estava regido por um entendimento totalmente diferente. A interpretação futura ela pode retroagir no tempo sem problema nenhum. Bruno, se o autor contestar determinar da matéria dos embargos, quando o juiz intima para apresentar provas, posso impugnar a matéria faltante nesse momento? Não pode. Não pode. Vamos falar da outra parte aqui. Eu acho que a parte principal dos embargos a gente já falou. Eu quero falar. Bem, quero falar da outra parte aqui. Da contestação. A gente tinha falado lá atrás, né, que a impugnação dos embargos ela tem a natureza de contestação, tendo em vista que os embargos são uma ação de conhecimento. Beleza? Então, a gente vai seguir as mesmas regras da contestação quanto a tópicos, quanto a coisa. Então, ó, incumbe ao réu, no caso embargado, alegar na contestação toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido e especificando as provas que pretende produzir. Aí, vem no 337 e fala, incumbe ao réu, antes de discutir o mérito alegar, inexistência de unidade de citação, incompetência absoluta ou relativa, incorreção do valor da causa, inépcia da petição inicial, perempção, litispendência, coisa julgada, conexão, incapacidade de parte, defeito de representação, falta de autorização, convenção de arbitragem, ausência de legitimidade de interesse pessoal, falta de caução ou de outra prestação que alheie exige como preliminar. Lembra lá que eu falei, né? Lembra lá que eu falei do demonstrativo do débito aqui, ó, onde ele é alegado. Indevida concessão do benefício de assistência judiciária. E aí com algumas outras regras. Então,
isso aqui, né? Quem já viu uma contestação, nela a gente sempre tem o tópico preliminarmente. Nesse tópico é que a gente vai alegar tudo isso aqui. Eu até vou fazer uma ressalva, que por sugestão da Camila, eu mostraria uma ação de embargos para vocês hoje, uma impugnação aos embargos de execução. Só que eu estou tentando fazer essa abordagem prévia e a gente não vai ter tempo de ver isso tudo, certo? E as que eu tenho aqui são impugnação aos embargos de execução fiscal. Então, para evitar uma confusãozinha, eu vou deixar para a gente ver a peça na próxima, tá, Camila? Na próxima a gente vê a peça e aí a gente analisa direitinho. Mas, enfim, no preliminarmente a gente vai alegar isso tudo aqui. Todas essas coisas são alegadas como preliminar. Por que preliminar? É porque são questões que vão ser preliminares ao mérito. Então, antes do juiz analisar a inexistência da dívida, o pagamento, a ilegalidade da multa, o excesso de juros, ele vai analisar essas questões aqui. E por que isso? Repare a natureza das questões. Inexistência ou nulidade da citação. Então, se a citação foi inexistente ou nula, por exemplo, no caso a gente está falando dos embargos à execução, né? Se o embargado não foi citado, então não tem como ele perder o prazo para apresentar a impugnação. Então, preliminar, tchau. Ó, eu não fui citado aqui. Então, não tem por que você falar do meu prazo. Entendeu? Incompetência absoluta ou relativa. Eu já vi falar incompetente. Por quê? Porque se o juiz é incompetente, ele não alega, depois, futuramente, ele pode criar um prejuízo total para a ação, já que o juiz incompetente não tem poder para analisar as questões. Ressalvadas as regras de competência absoluta e relativa, que a gente não vai ver agora. Incorreção do valor da causa, sob pena de preclusão, inclusive, se ele não alegar isso aqui em preliminar de contestação, depois o valor da causa vai ser aquele. Ah, mas por que é tão importante eu alegar isso logo? Porque são questões que precisam ser resolvidas antes de discutir o mérito, antes de entrar no cerne da questão, na essência. E o valor da causa, apesar de parecer um tema irrelevante, principalmente para o advogado, é muito importante, porque seus honorários são calculados aqui, né? E se o valor da causa estiver alto, e assim, se perder, os honorários que seu cliente vai pagar também são calculados com base nele. Então, você tem sempre que tentar manter o valor da causa dentro do legal mesmo, para não ter excesso e nem déficit. Assim, sempre com uma análise pró-cliente, né? Sempre com a visão pró-cliente. No caso, somos advogados, e eu também sou. Então, sempre que eu analiso uma incorreção do valor da causa, se eu achar que a ação assim está totalmente favorável para a União, eu faço isso, gente. Que a ação está favorável para a União e o valor é alto, a gente tenta manter. Se tiver uma divergência jurisprudencial, você sempre pega o entendimento mais favorável para você, né? Não está falando de a nossa reunião aqui é para discutir termos práticos. E você pegou uma ação, você perdeu já, você bateu o olho e perdeu. Por exemplo, aqui na PFN a gente tem uma ação padrão que a gente perde todas, que é, até a gente tem dispensa para contestar, que é embargos de terceiro, quando a parte embargante tem compromisso de compra e venda anterior à inscrição em dívida ativa. Então, isso aí é caso perdido. Se a parte botar o valor da ação errado, a menor, a gente não contesta, não. A gente fala, deixa isso quieto. Você vai pedir para aumentar, para eventualmente tomar uma condenação em honorários mais altos? Entenderam? Você sempre tem que ter essa análise pragmática. E pragmático significa análise prática futura. Porque essa palavra também foi um incógnito na minha vida, né? O pessoal, isso é pragmático, isso é pragmático. Gente, o que é pragmático? Será que é alguma coisa de praga? Não, gente. Pragmático é futura, coisa que vem depois. Uma análise prática futura. Sim. Entendeu? Isso aqui significa pragmático. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para a gente falar agora.
Aqui está o princípio da eventualidade, que eu falei, como também é romanizar precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas. Presumindo-se verdadeiras não impugnadas, salvo se não for admissível a seu respeito à confissão, que é o caso dos temas de direito público, a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considerar da substância do ato, por exemplo, procuração, né? Ou o poder para algum tópico específico que envolva isso, ou estiverem em contradição com a defesa considerada em seu conjunto. Ou seja, no conjunto total, aquela questão, ainda que não impugnada, ela entra em contradição também, sabe? Considerando o conjunto, por exemplo, a parte alega que o pagamento não foi realizado. E a dívida não foi paga. Nos embargos, a parte alega pagamento. Aí você vem contestando, impugnando os embargos, a execução, e falando que o pagamento. Você não fala que o pagamento aconteceu, mas você fala que ela confessou a dívida, que a dívida foi confessada, que a dívida teve uma confissão de dívida posterior à data do pagamento que ela alega. Então, assim, entendo que aí já tem uma controvérsia geral, entendeu? Já a sua questão alegada controverte o pagamento que ela está falando que em data anterior. Entendeu? Mais ou menos. É isso aí. E aí vem aqui a resposta à questão que o Bruno apresentou. Depois da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando relativos a direito ao fato superveniente, competir ao juiz conhecer de ofício, por expressa autorização legal se puderem ser formuladas a qualquer tempo ou grau de jurisdição. Então, está respondido, Bruno. Só se o fato aconteceu depois da sua impugnação, se competir ao juiz conhecer dela de ofício, ou se por expressa autorização legal ela puder ser formulada a qualquer grau de tempo de jurisdição. O que é isso aqui que a gente está falando? Lógico, né? Eu sempre reclamo essa raciocínio sobre os temas lógicos. Se a fato de superveniente, é óbvio que você pode alegar depois, porque você não sabia, o fato aconteceu depois da contestação, lógico que você vai poder, né? Se competir ao juiz conhecer dela de ofício, é lógico que você vai poder também, né? Porque se o juiz, você não precisa esperar ele adivinhar. Ou tem uma questão que prescrição, Bruno, é um dos temas que o juiz deve conhecer de ofício, que é questão de ordem pública. E aí o juiz tem que conhecer de ofício, ou seja, ele olhou lá e ele tem que conhecer, ainda que ninguém alegue. Aí, se você não pudesse alegar, se você não pudesse falar a qualquer tempo, você sentava e cruzava os dedos e ficava rezando. Vai, juiz, vê que está prescrito, vê que está prescrito, vê que está prescrito. Mas não alega, assim. Você só está mostrando para ele, fala assim, olha aí, esse tinha que analisar de ofício. Isso aí está prescrito. É a mesma lógica da exceção de prescritividade. Se apresenta uma exceção de prescritividade temas que o juiz pode conhecer de ofício. Isso chama também como temas cognoscíveis de ofício. São cognoscíveis, são a mesma coisa que conhecíveis de ofício. Então, você só está mostrando para ele, não olha isso aí para mim. Certo? E aí, por expressa autorização legal, puderem ser formuladas a qualquer tempo e grau de jurisdição. Que são questões espalhadas, eu não consigo lembrar nenhuma agora. Por exemplo, a prescrição. Certo? Que além de ser uma questão de ordem pública, o código também prevê que ela pode ser formulada a qualquer grau de tempo de jurisdição. Certo? Gente, eu vou falar só disso hoje, porque o tempo já está no finzinho, a minha bateria está acabando. E aí, na próxima reunião, a gente termina de falar sobre os embargos. A gente já falou sobre as preliminares, né? Minha caneta não está escrevendo. Agora escreveu. A gente falou sobre preliminares e prazo. Na próxima, a gente continua falando sobre o tema dos embargos. E aí, a gente começa embargos de execução fiscal. Ok? A aula vai estar disponível aí. Acredito que a semana que vem consigo subir ela para o YouTube. Link do canal está lá no grupo, para quem não tem. Vou fechar a apresentação aqui.
Ô Brenda, da semana passada eu vou disponibilizar junto. Eu vou explicar o que aconteceu. É que na sexta-feira, essas coisas eu não tenho tempo de carregar aqui na PFN, né? Então eu faço isso lá da minha casa. Eu chego lá de noite e baixo e vou subir essas coisas para o YouTube. E aí aconteceu na sexta-feira da semana passada que eu subi todas as aulas para a nuvem na sexta. Ficou o dia inteiro lá meu computador carregando a aula, formatando, carregando. E aí, na, no sábado de manhã, fui ligar o meu menino, o meu computador, bati o dedinho lá e ele não deu nem sinal. E eu descobri que ele tinha se lascado, queimou tudo. E aí pedi os componentes novos, mas ainda não chegaram. Placa-mãe e o processador que se queimou. Então, só que quando chegar, eu acredito que vai chegar essa semana ainda, mais tarde na semana que vem, eu upo a da semana passada e essa. Fechou? Semana que vem a gente continua os temas. Eu vou desligar a gravação aqui.